Vamos dar início. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda e, representando os realizadores dessa atividade, desejo boas-vindas a todos vocês. E esse é o 10º debate realizado pelo Ecofalante UFO, uma amostra de filmes e documentários socioambientais promovidos pela Diretoria de Cultura, PET Engenharia Ambiental e Sanitária, Biologia, PET Geografia, PET da Telecom, PET do Direito, das Ciências Sociais, da Física Médica, Administração e da Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia, com parceria com a 10ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema. Antes de iniciarmos a atividade, quero dizer que a emissão para quem vai pegar o certificado, né, os participantes que tiverem interesse têm que preencher um formulário que vai ser enviado no chat, tanto no daqui, das outras transmissões, e vai ser a lista de presença. E uma pesquisa vai ser disponibilizada no final da palestra. E os certificados serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO e ficarão disponíveis para download pelo CIEX. Agora, vamos rodar a vinheta. Gente, perdão, rolou uma falha aqui, eu pus a vinheta, ela rodou só para mim e para mais ninguém. Só um minuto, por gentileza. Perfeito, gente, perdão. Vamos continuar. Perfeito, gente, desculpa a intercorrência aí. Então, lembrando também que a nossa próxima atividade ela vai ocorrer no dia 10 de setembro, que é na sexta-feira, e vai ser sobre o filme A Nova Corporação e a campanha contra o clima. Então, acompanhe nas nossas redes sociais para vocês terem mais informações. E agora vamos dar início ao debate sobre o filme Influence, né? E para conversar conosco, eu quero convidar a Mirna para começar o debate. Olá, boa tarde a todas, todos. Estão me ouvindo bem? Ok, boa tarde, então. Gente, no mundo virtual acontece isso, webconferências acontece de tudo, fiquem tranquilas, porque é mais que normal, né, acontecer essas coisas, assim. Agradeço pelo convite para participar, acho que é a primeira vez que eu vou debater um filme, assim, né, nunca participei de um debate a respeito de uma obra, né, e uma obra que fala tanto da minha área e eu não conhecia, então foi uma oportunidade também de conhecer, né, o filme Influência, eu não conhecia, e estou bastante animada aqui para discutir o filme, né, discutir os impactos, o que ele retrata, as implicações de todo esse processo que ele retrata na sociedade atual, no que estamos vivendo no Brasil, né?
Parece uma coisa muito assim, parece que tudo isso que aconteceu, que tem acontecido e que aconteceu ontem, por exemplo, foi orquestrado há 30 anos, né? Até arrepia, assim, porque é uma história mundial que a gente acaba desconhecendo e que, pelo fato de desconhecer, né, o desconhecimento leva a acreditar que tudo é por acaso, né? que nada é planejado, bem custeado pelas indústrias, enfim. Né? Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento já de antemão por essa oportunidade de ter assistido ao filme e de participar desse debate. Agradeço, né, por conhecer também o Moacir, a gente não se conhece. É um prazer compartilhar com você desse espaço aqui. E agradeço a todos que estão organizando, né, professores, e os PETs, e a Adicult, enfim. Estou aqui para debater, né? Agradeço muito. Obrigada pela sua fala. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. A Mirna, ela é doutora em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Educação e bacharel em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo pela Universidade de Metodologia de Piracicaba, e com pós-doutorado em Sociologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é professora associada na Universidade Federal de Uberlândia, vinculada ao curso de jornalismo e ao mestrado profissional interdisciplinar em tecnologias, comunicação e educação. O nosso próximo convidado é o Moacir de Freitas Júnior. Ele é professor, pesquisador da graduação e do programa de pós-graduação em Ciências Sociais do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia e possui graduação em Direito pela Universitária de Araraquara e em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ele é também doutor em Ciências Sociais pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp e mestre em Sociologia pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências da Unesp também. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco. E, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida durante o debate, vocês podem mandar aqui pelo chat, que nós teremos um momento para poder responder todas elas, mais para o final. Espero que vocês aproveitem o debate de hoje. O filme a ser debatido é sobre o Lord Bell, fundador da firma de relações públicas Bell Pottinger, e ganhou um destaque no mundo da publicidade ao prestar serviços para políticos que vão do polêmico ao abertamente amoral. Esse filme, ele explora como a mídia é usada como uma arma para influenciar as eleições. E a questão da influência da mídia, ela está cada vez mais atual e presente na nossa vida, né? E ela é responsável por formar as opiniões de grande parte da sociedade, que você tem acesso a ou só a televisão, ou só a internet ali. E é uma grande ferramenta de influência. Agora eu passo a palavra à convidada, para que possa começar o debate. Eu que começo o debate? Ai, ai. Vamos bater um papo? Na verdade, é o que eu falei, assim, eu assisti ao filme numa tacada só, né, porque como ele tem a sessão disponível mais tempo, né, eu adorei essa possibilidade de ter acesso mais tempo, mas eu sentei aqui para assistir e fiz um monte de anotações, tal, porque o que a gente acho que dá para extrair, embora a minha área seja jornalismo e não publicidade, né? Porque o Tim Bell ele era publicitário, trabalhava com publicidade, relações públicas, na verdade. Acho que mais do que publicidade ele trabalhava com relações públicas, né? E então, assim, do meu ponto de vista, né, do jornalismo, primeiro que eu fiquei encantada com o trabalho jornalístico feito na África do Sul, né, por um grupo de jornalistas que começou a investigar as questões.
Porque não basta, assim, que a gente entende que a mídia tem um papel importante na sociedade, que as mídias sociais, então, elas têm um papel ainda mais importante pela capilaridade, né? Se a gente vê a situação de ontem no Brasil, né? Tanto alguns colegas meus monitoram, né? Fazem monitoramento de hashtags, enfim, flopou por causa disso, flopou por causa das mídias sociais. O fato de ontem, né? A manifestação, né? Flopou porque nem os robôs deram conta de ir contra, de enfrentar os tweets contra o presidente, né? Então, teve centralizou, assim, concentraram os tweets mais contra ele do que a favor, na manifestação de ontem. Aquele ato, que eu não tenho nem adjetivo para aquilo. Mas, então, do ponto de vista jornalístico, é assim, é olhar para essa importância da mídia, olhar para esses dados e ver assim, onde está? Follow the money. Onde está o dinheiro? Quem está patrocinando tudo isso? Quem paga os robôs? Né? E foi isso que o filme me trouxe bem forte, assim, de um redespertar do jornalismo investigativo diante de uma ação publicitária e de relações públicas tenebrosa, né? Que colocou que quase provocou aí um novo apartheid. Então, isso que eu acho que é o que foi mais forte para mim no filme, mais do que a vida dele, que traz, né, o histórico mesmo, né? Quando ele começou lá com a Margaret Thatcher, e aí foi com outros líderes bastante questionáveis, né? Amorais mesmo, né? A questão da África do Sul mesmo, eu acho que do Zuma foi amoral, né? Mas eu acho que trouxe essa possibilidade de ressaltar a importância da mídia para falar, olha, imprensa, olha aqui, eu vejo uma cobrança constante à imprensa nas mídias sociais. Porque, além de pesquisadora de mídias sociais, eu sou ativa nas mídias sociais, né? Sou heavy user mesmo. E aí eu vejo que a cobrança é muito forte. Então, o jornalismo precisa realmente dar esse para entender o que está acontecendo no Brasil, assim como os jornalistas, né? A jornalista, principalmente, agora eu esqueci o nome dela, eu anotei, agora eu esqueci, que ela participava de um grupo de jornalistas que foi lá e investigou, falou, não, tem coisa errada aqui, não é possível. Então, é a gente, assim, ficar atento a essa impossibilidade de algumas coisas, porque eu acho que é isso que o que mais me mexeu, assim, relativo ao filme. Professor Moacir, se a senhora quiser dar uma palavra agora sobre a sua visão geral do filme. Quero sim. Bom, primeiro quero, né, agradecer demais o convite que vocês me fizeram, né, para estar aqui discutindo esse filme muito, né, muito legal, muito excelente, muito atual, né, para a gente poder entender os dias atuais, que é o Influência. Então, queria, em primeiro lugar, fazer esse agradecimento a todos vocês, aos nossos pets. Vou, né, me permitir fazer esse nome do pet do meu curso, né, do Pets Sociais. Eu que sou um pet lover, né, vivo, né, enchendo o saco deles, porque eles nunca me convidam para nada. Mas acabou que eu estreiei em grande estilo, né? Porque podemos estar aqui participando de um debate tão legal quanto esse, com vocês, de um filme, né, que é tão interessante e tão atual como o Influência, valeu a pena esperar, assim, né? Não que eu queira esperar mais tempo, mas valeu muito a pena esperar para poder discutir logo esse assunto que está tão atual e tão, né, tão forte entre nós. Inicialmente, eu queria, né, a gente ainda tem um tempão de debater, mas eu queria começar com uma frase do filme que, para mim, foi muito marcante. Assim, eu assisti 2 vezes o filme, assisti sábado à noite e domingo de manhã. Assim, o fim de semana foi agitado, eu estraguei o fim de semana da família toda, porque os caras não trabalhava, jantar, não sei o quê, e eu estava vendo o filme, não conseguia desgrudar da tela do computador, nem pretendia, porque eu estava querendo entender o filme, pegar os pormenores, né, ficar pensando em leituras que eu já fiz para poder contribuir com o debate.
Mas uma frase que está lá para o final assim, do filme, que um daqueles consultores estava falando lá nas entrevistas, que me pareceu assim, que é muito marcante. Eu queria começar a minha intervenção com ela, que é o seguinte: se ninguém consegue saber o que é a verdade, como é que a gente vai perceber que existe uma guerra contra a verdade nos dias de hoje? E eu completo, né, metido que sou, com um adendo. Né? Se eu não sei qual é a verdade, de que lado que eu vou ficar? Como é que eu vou escolher o meu lado se eu já não confio mais naquelas fontes que sempre permitiram que eu tivesse uma confiança na informação que eu estava recebendo? Então, eu separei um monte de coisas para a gente conversar aqui. Claro que não vai dar tempo de tudo, mas é o seguinte: os nossos tempos de hoje são marcados por uma série assim, de contradições, né, se são contradições da pós-modernidade, sempre lá nas ciências sociais é sempre um drama você discutir as coisas nessas bases, mas o que a gente precisa aqui tá de bom tamanho colocar assim, mas que no fundamental estão fazendo com que a nossa sociedade e aqueles pilares sobre os quais a gente ergueu tudo que a gente conhece de civilização, a racionalidade, o indivíduo enquanto centro do mundo, a ciência, a informação, a mídia, o sindicato, o partido, enfim, todos esses pilares nos quais a gente se sustentou até hoje, durante esses, né, os últimos séculos, para construir a nossa civilização, estão todos comprometidos nesses tempos de hoje. E essa confusão, que é uma contradição, que é do capitalismo, a miséria, fome, desemprego, desalento, e todo esse mundo que a gente vive, em geral, é confundido pelas pessoas né, quem trabalha com essa, né, com a divulgação da mentira. Não sei se eu posso dizer assim, né, da mentira orquestrada, mas acho que pode, né? Porque verdade orquestrada não é, né? É mentira. Contesta essas questões, né? Usa essas contradições exatamente para fazer parecer para nós que esses problemas não são os problemas que a Samara está colocando aqui da pós-verdade, isso mesmo, bem lembrado, Samara, não são problemas do capitalismo, mas são problemas da democracia. Então, ao enfraquecer esses pilares, especialmente os pilares da ciência e da mídia, né, que agora estão colocados em dúvida, não são mais tidos pelas pessoas como fontes confiáveis de informação, isso automaticamente abre o espaço, né, para que a pós-verdade se estabeleça. Então, se antes, para eu ter uma informação, eu tinha que estudar, tinha que ir atrás, eu tinha que ler, mas eu confiava nas fontes que estavam disponíveis para mim, sejam quais fossem, né, ainda que fosse a mídia, eu agora, por um lado, tenho toda a informação do mundo disponível a hora que eu quiser, porque ela está tudo no Google, é só procurar e a informação vai chegar, mas isso automaticamente me faz colocar em dúvida todas as fontes em que eu tradicionalmente confiava. E é aí que os fabricantes de mentira atuam, né? Porque vão sabotando, aproveitando dessa contradição da democracia dos tempos de hoje, para poder nos colocar em dúvida também sobre as reais fontes do que a gente está lendo. E aí permite esse absurdo que a gente está vendo hoje, kit gay, como é que era? Mamadeira de piroca, pode falar assim, né? Vocês já são tudo maior de idade. Ursal, e essas vacinas que tem chip. Imagina, cara. Eu vi gente da minha família, o cara colocando a moeda no braço para ver se a moeda ia cair. Mira, te juro por Deus. Não é uma coisa assim que não tem, né? Como que esse espaço apareceu para essa gente poder trabalhar? Né? Para a gente, como o Tim Bell, poder enriquecer às custas da mentira. Um pouco por um problema que a gente ainda, né, se tiver tempo, ainda vou colocar mais lá na frente, que é o problema da psicologia das massas, né? Apesar de eu não ser psicólogo, esse é um assunto que eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia, mas nesse primeiro momento, por conta desse problema que a gente está vendo. Quanto mais esses pilares da modernidade se enfraquecem, especialmente os da ciência e os da mídia, quanto mais eles são colocados em dúvida, mais espaço para a pós-verdade aparece entre nós. Né? E tem uma outra contradição que você deve ter notado lá no filme, especialmente na parte quando estava falando da África, que essas pessoas que são suscetíveis a receber esse tipo de informação, eu digo essas pessoas porque não são todo mundo. Né? Nós, por exemplo, no seu celular não chegam informações desse tipo. Né? Você nunca achou esquisito isso? Eu nunca recebi um único contrabando desse sequer no meu WhatsApp. E eu tenho o mesmo telefone há 20 anos, então não é difícil de achar, né, o número. Então, existe uma parcela de pessoas que são suscetíveis a esse tipo de informação, já vou concluir, estou de olho no cronômetro aqui para não tomar muito tempo do debate, mas que são pessoas que se sentem, não obstante não sejam, excluídos do sistema. Então, essas pessoas se colocam em relação à democracia com uma posição de vítima, não obstante elas sejam as mais privilegiadas do universo em relação aos outros. É só você ver a passeata de ontem, né? Quem foi na passeata, a cor, a etnia, o sexo, o dinheiro.
E você vai lá perguntar para essas pessoas esse tipo de... Elas vão, a primeira coisa que elas vão dizer é que elas são excluídas e estão lutando pela própria liberdade delas. Então, ao se colocar nessa condição de excluído, o cronômetro me avisando que eu já tenho que concluir, essas pessoas estão suscetíveis a essa mensagem, porque são mensagens que despertam nelas sentimentos de xenofobia, de racismo, né, de preconceito contra as minorias no geral e contra algumas minorias em especial. Então, tudo isso, né, essas pessoas vão se tornando mais suscetíveis a essas mensagens, exatamente porque estão com esses pilares enfraquecidos. Então, nós vamos ter muito trabalho para desfazer isso tudo quando chegar a hora, porque não é pouco, né, o estrago que a pós-verdade fez. Né? Perdão de ter me alongado. Era isso. Não, claro, perfeito. E já puxando um pouco, né, você falou bastante sobre a questão da democracia, tem uma frase que eu acho que me chocou muito no filme, eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião, que em um certo momento, né, quando o Lord Bell está sendo entrevistado, fala sobre o mundo agora ser gerido, né, no sistema capitalista por quem tem mais dinheiro. E ele responde a seguinte frase: é uma das formas que o mundo funciona, homens ricos financiando campanhas. E aí me chocou muito, assim, de pensar como que isso descaracteriza a democracia em si, né? Porque a gente está falando de ter um poder popular, né? Mas não é bem assim. A gente está tendo, né, esses homens de poder, né, com dinheiro, sendo os detentores em si do poder. E aí eu queria que, se né, o professor Maci pudesse agregar um pouco, falasse um pouquinho sobre esse perigo, né, da democracia, para a democracia. É para já. Deixa eu só ligar o olho. Senão eu fico falando até amanhã que eles participam do debate. Só, essa questão do dinheiro e da democracia está muito ligado com o que a gente está, né, tá conversando agora. Né? O que as novas direitas fazem para poder se manter no poder, além de contratar pessoas, né, como o Tim Bell próprio descreveu, amorais? Né? Tá querendo espiar a culpa de graça. Né? Sabe muito bem que tipo de negócio ele fazia, mas segundo ele mesmo disse, ele não é padre, né? Portanto, não tem que ficar preocupado com nenhum tipo de princípio moral. Mas aqui é o seguinte, esses governos, assim, vamos chamar assim de nova direita para facilitar o nosso trabalho, mas né, o Trump, o Zuma lá na África, o Lukashenko que eles elegeram lá na Europa, no meio da Europa, e o sujeito nunca mais saiu do poder, está há 25 anos, ele é presidente lá de Belarus, enfim, o Bolsonaro e outros elementos, eles vão atuando na brecha da democracia. Né? Então, vão pegando essas pequenas contradições e vão alargando a contradição através dessas narrativas, né, que a gente chama hoje em dia, quer dizer, que é a verdade transfigurada, né? Algo que se parece muito com a verdade, que tem uma certa lógica assim, superficial, né? Porque se as pessoas parassem para pensar um pouquinho, elas não acreditariam nisso, né? Não levariam essas coisas a sério. Mas você olhando assim de relance, e tudo hoje em dia é relance, porque tudo no WhatsApp, tudo na capa do segundo, então você imagina essa máquina de produção de mentira, né? Com um sistema democrático, pensando assim, nesses pilares todos enfraquecidos pelas transformações que o mundo está passando, pela crise do capitalismo, e esses sujeitos injetando dinheiro exatamente para fazer essa brecha aumentar e passar mais água por ela. Então, pelo Brasil é mais difícil da gente ver agora, mas se você pensar no filme no caso da África, o que eles fizeram? Foram pegar a ferida a mais profunda que tinha, né, entre os africanos, que é a questão racial. E apertaram o mais profundo possível em uma única questão. Você vê, a ponto daquele sujeito que vai eu não me lembro o nome do movimento agora, é o movimento que invade casas de brancos. Né? Achar que ele era mais defensor dos negros na África do que o Nelson Mandela. Dizer uma coisa totalmente, né? Como que ele chegou a essa conclusão? Raciocinando do jeito que vocês viram. Disse, não, mas se esse sujeito que está do meu lado nesse momento, está ótimo. Mas ele não está do teu lado, ele está usando você. Né? Esses sujeitos não estão do lado de ninguém, eles estão do lado deles. Tal. Então, o dinheiro tem esse poder. Quando você aplica o dinheiro nesse mecanismo de conversão da verdade, ele se transforma nesse monstro que a gente está vendo. E aí é a conclusão que você mesmo chegou. Não tem democracia. Democracia é uma democracia controlada. Parece com democracia, tem cara de democracia, tem cheiro de democracia,
mas a decisão final não é o povo que toma. É o irmão Gupta, é o Berezovski, que são os caras que mandam nesse controle de informação. Mas veja, só é possível a gente fazer isso porque em algum momento lá atrás, aquelas bases que nos protegiam desse tipo de coisa se romperam. Né? Essas bases mais gerais, ideológicas, que permitiam que a gente contestasse as informações que a gente estava vendo, mas confiasse também nas informações que a gente estava vendo. Né? Coisa que hoje a gente não consegue fazer mais, porque está tudo em dúvida. Com certeza, muito obrigada, professor. Samara, você pediu para... gostaria já de... Oi. Oi, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu tenho várias coisas para perguntar ou comentar, mas vamos por partes, né? Por exemplo, nessa questão... Estava pensando assim nessa coisa das bases aí, né? Por exemplo, então realmente essa ruptura, né, que teve com a ciência, né, de desmoralizar, né, de tirar o crédito da ciência, né? Então as pessoas não acreditam mais na ciência, acreditam em qualquer coisa que vem, né, no lugar. Então, considerando que isso não está mais presente, então, porque se isso estivesse presente, as pessoas talvez, assim, a ideia, não sei, acho que é que as pessoas tivessem uma formação, né, e recebam a informação e pensem, será que isso aqui é verdade? Será que isso faz sentido? Deixa eu verificar a fonte, né, e fazer né, isso é o que a gente esperava, e é o que, por exemplo, a gente vê aqui pessoas assim, mais estudadas, mais escolarizadas, não é sempre que isso acontece, mas muitas vezes a gente observa isso, né. Então, se isso não está acontecendo, será que é o caso do governo, então, impor com regulação, com leis, de como que essas informações, como que seria esse acesso, sabe, se impor nesse campo? Ou será que isso é imposição de tirar liberdades? Qual que é a opinião de vocês nesse sentido? Eu gostaria de falar, eu acho que o controle social da mídia é importante. Eu participei, olha, da conferência de comunicação municipal e depois teve a estadual e a federal, né, a nacional, mas a gente preparou a conferência municipal de comunicação em 2010, acho, aí na UFO mesmo, com membros, né, da sociedade civil de todas as áreas, sindicatos, enfim. E a gente bateu bastante nesse martelo, né? O documento da Conferência Nacional de Comunicação, da Confecom, tem a questão do controle social da mídia bem ali arraigado. A questão é que eu acho que o que o Moacir disse, se rompeu lá atrás. E agora, qualquer tentativa, eu acho que de controle social vai vir por onde? Não vai vir pelo povo que participou da conferência e que elaborou aquele documento lá de não sei quantas páginas. Né? Vai vir pelo líder que finge que tem uma democracia, mas não é o controle social pensado naquela época e que tinha bases para poder se desenvolver. Não se estabelecer, mas se desenvolver, se discutir, a ponto de uma medida provisória buscar esdrúxula, tentar buscar alterar o marco civil da internet no país. Então, né? Onde que está isso? É porque rompeu realmente lá atrás. E aí tudo foi se normalizando. Essa normalização do absurdo, eu acho que contribuiu para isso. Então, eu seria a favor do controle social da mídia, desde que num cenário que não fosse o atual. No atual, quem vai controlar não é a população, não é a sociedade. Infelizmente. Então, eu ia, inclusive, perguntar para te comentar essa coisa da MP, que saiu agora, acho que é de semana, né? Semana passada. Se tu puder comentar também um pouquinho sobre ela. Então, na verdade, ela é absurda, porque assim, ela institui a pós-verdade, né? Ela institui as fake news, fake news é um termo que a gente assim evita bastante, né? Então trabalha mais do ponto de vista de desinformação ou de mentira mesmo, né? Mas eu acho que ela não vai passar, porque não vai ser aceita enquanto um documento válido, porque, enfim, ela é anticonstitucional e tudo.
O problema é a demora. Enquanto ela está vigorando, ela vigora 120 dias. Então, enquanto ela está vigorando, os absurdos vão se cometendo. Vão se cometendo crimes na internet, vão se cometendo crimes nas mídias sociais. E as pessoas... O argumento do governo é a liberdade, né? Que na verdade não está controvertido aí, né? Não está bem, não é bem uma liberdade. É o que eu estava falando antes, né? Não é liberdade, é uma verdade construída, né? É uma realidade construída, uma narrativa construída, não é verdade. É uma narrativa construída para criar certa realidade em que as pessoas que se encaixam naquela realidade vão se sentir à vontade, que é o que o Moacir estava dizendo. São as pessoas suscetíveis. Quem não é suscetível, né? Então, eu assim, apesar da MP, eu vou continuar denunciando perfil. Eu vou continuar denunciando perfil que fica ameaçando. E não ameaça só ministro, ameaça usuários, ou ameaça pessoas comuns que frequentam aquela, né, a praça que é a mídia social. Né? Então, eu acho que o controle social seria muito... Ele é bonito na essência, porque teria participação popular nas decisões da TV pública. A TV pública virou o quê? TV oficial. Virou diário oficial. Diário não, virou um porta-voz, né? Um espaço para o cara lá ir lá dizer o que ele quer. O perfil da SECOM, falando da MP. Aí você fala assim, não é isso. Um perfil oficial de uma Secretaria de Comunicação do governo federal não é para fazer isso. Ficar noticiando algo daquela forma. Infelizmente, acho que a gente vai ter uns bons anos aí para tentar reduzir o estrago. Um taquinho também nessa, né? Assim, não, eu também, assim como a Mirna, sou favorável para a gente ter um controle social da mídia, não tem por que não ter. Nada na República é sem controle. Né? Não tem sentido isso. Isso é liberdade absoluta, isso aí é uma lenda. Né? No fundo, toda liberdade absoluta significa que alguém não tem liberdade. Porque se eu posso tudo, né, em algum momento significa que você não pode alguma coisa. Né? E também acho que é importante a gente diferenciar uma coisa da outra. Controle social não é controle de conteúdo. Você entende? Não vai ter um conselho da República que vai ligar para a Mirna e vai dizer, Mirna, olha, essa matéria você não publica, não. Publica outra. Ou reescreve aí, faz uma coisa mais favorável para mim. Tal. Não é isso aí. Isso isso já foi. Isso já existiu no Brasil já. Né? E foram eles que fizeram, inclusive não fomos nós. E agora tem. Né? Liga o microfone aí, Mirna, senão não tem. Né? Você está deixando curioso. Não tem. Eu fico comentando, eu não quero ficar te entendendo. Não tem problema, não vai atrapalhar nada, pode comentar. Então foram eles que fizeram, não fomos nós. Quando a gente está falando de controle social, são coisas assim. O que tem de democrático? Uma mesma família ser proprietária da televisão, do rádio, do jornal e do portal de internet. Eu já vou responder para você, não tem nada de democrático nisso. O que tem de democrático? Um conglomerado de mídia ser dono de televisões do mundo inteiro. Como é, por exemplo, o conglomerado lá do Murdoch. Não sei nem se ele é vivo nesse cara, acho que ainda é. Ou como eram outros. O que tem de democrático nisso? Não tem nada de democrático. Ao contrário, né? Quanto mais concentração, quanto mais monopólio, quanto mais a informação, que é um bem que hoje em dia, né, o Lyotard diz que é um valor de troca, né, uma mercadoria agora. Você compra e vende informação, né? Não é mais uma questão espiritual que você, né, se informa para se elevar enquanto pessoa. Você compra e vende informação. Tanto é assim que o capitalismo criou um monte de monopólios de mídia, como é no Brasil. Televisão A é da família A B é da família B, a C é da família C, e a gente, amigo, que lute. Você que fica lá assistindo televisão, né? Será que esse cara está falando a verdade ou é mentira? Porque você não sabe. Né? O jornal tem um dono, o dono é de uma família, e aí quem já trabalhou sabe como é que é. O patrão é que dá a palavra final, não é o jornalista. Não tem jeito, senão, né? Esse que tem uma ideia de, não, jornalista não pode escrever o que quiser numa empresa. Não funciona assim.
Não pode. Não, o jornalista pode ter a liberdade se ele for o dono do jornal, se ele não for, ele não é. Então, nesse sentido, por exemplo, a internet foi uma libertação, porque agora cada um pode ser o seu próprio jornal, né? Eu tenho minha rede social, se eu sou um bom jornalista, eu apuro, olha lá o Intercept, por exemplo, né? Que fez um excelente trabalho. Mas você vê como é que são as coisas, né? Esse mesmo benefício que nós tivemos na mão desse pessoal da fabricação de mentiras é um problema, porque eles usam esse mesmo espaço para enganar, para mentir, para converter verdade em mentira. Então, é um problema isso. Como é que a gente vai regular essas coisas todas? Então, algum grau de regulação tem que ter. Não é nenhum problema isso. E a própria mídia devia aceitar isso como algo poderoso. Ninguém está falando de controlar conteúdo. O que nós estamos querendo fazer é devolver a legitimidade para um patrimônio nosso, que é a mídia, que não tem mais legitimidade entre as pessoas. Porque eu não dependo mais do Jornal Nacional, da Folha, do Estadão. Eu posso pegar agora e ler o que eu quiser. Só que esse o que eu quiser também tem um dono. E se a gente não pensar nisso e não regular essas questões todas, eu estou trocando de senhor. Eu antes era, né, pilotado pela grande mídia tradicional e agora eu sou pilotado pela gigantesca mídia eletrônica, que eu não sei nem quem é o dono mais. Então, entre o monopólio de um ou de outro, eu fico um pouco na dúvida sobre o que eu deveria confiar, porque eu não sei em qual monopólio eu devo confiar, no Google ou na Globo. E tem uma coisa, Moacir, se você me permite, Claro. É a questão da checagem, né? Por isso que nasceram tantas agências de checagem e tal, para buscar equilibrar isso, né? Assim, mostrar, olha, né? Isso não tem fundamento por causa de fulano, e buscar as fontes, as evidências, enfim, né? E isso é verdade. É verdade baseada em quê? Não na minha crença, não no que eu acho que é, mas é baseada em evidências. Então, é quase um processo científico mesmo, porque é baseado em evidências. Eu não tiro da cartola um negócio e falo assim, isso é verdade, isso não é, e põe um carimbo disso é verdade, isso não é. Só que dura que isso mesmo, as agências de checagem, que há várias, inclusive, que são que tem várias empresas envolvidas, né? As agências de checagem também estão sendo atacadas. Então, não é só o jornalista da mídia X ou Y, é a agência de checagem, não, está checando nos veículos A, B e C, e está esquecendo do D, E e F. Mas o D, E e F não são veículos, né, profissionais, não são veículos fidedignos. A fidedignidade, isso nem sei, as pessoas acho que nem sabem o que é um dado fidedigno. Então, acho que falta, e eu acho que até uma coisa que acho que a Samara passou por alguma coisa assim, e me fez pensar nesse ponto, e antes da gente começar o debate, estava isso na minha cabeça, passa pela educação, pela leitura crítica de mídia, para a necessidade de educação das pessoas, desde a infância, para entender o que é essa mídia, né? Ou para tentar entender, ou para tentar ter esse filtro, acho que foi isso que a Samara falou, que me veio filtro na cabeça, para tentar ter esse filtro. Enquanto não houver esse filtro, enquanto um elemento da formação da sociedade, formação até escolar, eu não vejo muita saída para isso, né? E eu acho que o filme traz bastante isso, nessa suscetibilidade das pessoas. Os filtros foram sendo eliminados, o dinheiro foi eliminando esses filtros, principalmente porque a gente vê o perfil mesmo dessa elite, né? Desse público que acha que só ele tem direito e que os outros não têm, que ninguém mais pode ter direito. Que quem defende os direitos está errado, que quem defende os direitos está sendo violento, enfim, em todas essas questões. Acho que o filme traz bastante essa coisa da suscetibilidade, da necessidade de filtro. A gente escapa do filme, né? Porque ele é tão... ele fala tanto do nosso dia a dia que eu acho chocante. Sim, não, com certeza. E eu acho muito interessante, até queria fazer uma pergunta, assim, mesmo de direcionamento para o debate também, vinculado com isso, né? Esse fator do filtro e
Eu acho que também da mídia como máquina de manipulação é muito chocante que a gente vê o que aconteceu na África do Sul, né? Eu acho que é muito triste pegar um movimento tão importante, né, principalmente para aquele país que, né, ainda assim prevalece uma desigualdade muito grande. E aí a gente vê como que eles conseguiram manipular aquelas pessoas para tirar o foco, né, de um dos problemas principais, que na época era o governo. E eu acho que eu gostaria muito de ver assim, a perspectiva de vocês, principalmente hoje no Brasil. Eu acho que, né, vivemos muito isso, né, e, né, eu acho que a mídia também foi muito forte, né, quando a gente pensa lá em 2016. E eu queria, assim, uma análise de vocês sobre essa manipulação, né, essa arma que a mídia se tornou para direcionar a população a específicas atitudes, né? Então, assim, se vocês puderem acrescentar nesse aspecto. Eu começo ou a menina começa? Vai você, Então, você. então vou eu. Só, olha, é difícil explicar tudo isso assim em pouco tempo, mas vejam, se você prestou bastante atenção lá no filme, tenho certeza que vocês prestaram atenção, o que esse tipo de manipulação faz? Né? Chama de manipulação porque eu acho que também não tem muita outra palavra para você colocar. Mas veja, a discussão não é em termos racionais. Eu acho que isso não é difícil de você perceber. Porque em termos racionais, o Tim Bell ia morrer pobre. Porque ninguém ia acreditar na palavra que aquele senhor disse. A questão é que esse tipo de propaganda, assim como a propaganda no geral, não conversa com você no campo do racional. Ela conversa com a gente no campo do inconsciente. Aí, sou psicólogo, vou saber explicar para você assim, com detalhes o que é o inconsciente, né? Mas você sabe que tem uma parcela da nossa personalidade que é formada por sentimentos que a gente não acessa, que são os sentimentos que ficam lá no nosso lado selvagem, né? No id, que a gente não controla, não acessa, né? Na verdade, o que a gente fez foi comprimir todos, né? Através da racionalidade, esses sentimentos para poder sair do mundo animal, mas eles não saíram de nós, eles estão lá e continuam exercendo poder sobre nós. O medo, a libido, né? A raiva, o preconceito, eles existem em nós. A diferença é que a gente vai, né, de nós para os bichos, é que a gente controla com a racionalidade. A propaganda vai acessar esses sentimentos. A propaganda negativa vai assinar a parcela desses sentimentos que a gente chama de baixo instinto. Então, vai mobilizar o quê? O medo, o ódio, a raiva, o nosso sentimento de ser excluído, de ser minoria, de ser, né, uma vítima do mundo, que em geral, assim, está em todos nós. Por problemas da nossa própria formação psicológica. A gente não faz terapia, não sabe resolver esses problemas sozinhos, nem seria o caso. Né? Mas a gente tem. Então, vamos olhar lá para o caso da África, porque acho que é mais fácil a gente entender o que eles, né, como que esse tipo de propaganda se resolve. Onde eles foram buscar a discussão? Naquilo que cala mais fundo nas pessoas, que é o racismo. Se você olhar para o Iraque, as novelinhas que eles faziam lá para justificar a invasão de um país pelo outro, uma coisa criminosa. Né? É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Pega aquele sentimento dos iraquianos de família, né, do irmão que vai destruir, um irmão vai para um lado, outro vai para o outro, uma coisa que para eles é super cara, e vai explorando esse sentimento até o extremo. Né? E foi assim em todos os lugares onde eles trabalharam. Né? Trabalha o medo, trabalha a vergonha, trabalha, né, enfim, trabalha com esse baixo instinto. Você entende? Desperta nas pessoas esses baixos instintos, e a partir depois que você libera esse tipo de sentimento, especialmente quando você está em massa, aí acabou. Aí você não tem mais como segurar. Né? Sozinho é mais difícil porque você pensa 1000 vezes. Né? Seu superego te protege. Você fica assim, não vou falar isso aí é um problema. Tá? Em massa, em grupo, a coisa é outra, porque você se sente protegido. Né? Tem uma espécie de conexão desses medos todos que esses líderes, assim, em geral, têm esse potencial fascista, canalizam. Então, no final das contas, você vê esse tipo de propaganda mobiliza esse tipo de coisa em nós. E o resultado é esse que você está vendo. Olha aqui o caso do Brasil. Né? Onde que eles vão buscar as contradições? Nas contradições que calam fundo no nosso povo. No moralismo, na religiosidade, no nosso amor pelo verde e amarelo, pela seleção brasileira. Então, é tudo de caso pensado. A propaganda né? O Nigel, lá, eu esqueci o sobrenome dele, que foi o dono da Cambridge Analytica, ele coloca isso. Depois da Margaret Thatcher,
A gente não fica inventando mais moda, agora é ciência. A gente já sabe o que fazer. Nós vamos testar um monte de estereótipos, né? Vamos saber os que vão calar mais fundo nas pessoas, vamos pegar esses estereótipos que calam mais fundo e vamos espremer eles até o limite, até todo mundo se conectar com esse sentimento do mal que a gente vai esparramar. Então, é assim que eles mobilizam. O resultado é muito bom, como vocês podem ver, em termos de efetividade, assim, porque funciona. Olha o que virou o Brasil, rapaz, nego acreditando que a professora vai dar uma mamadeira para uma criança com um bico em formato de pênis, é uma coisa doentia. De onde esses caras tiraram isso? Mas por que isso faz efeito na massa? Porque em algum momento, em algum lugar da cabeça de uma parcela das pessoas, existem contradições do campo sexual que eles, de algum jeito, perceberam. Algum medo, alguma insegurança, né? O machismo, no caso dos homens, e em parte no caso das mulheres também, né? Do cara não ser querendo se confundir com, né? Com gay, com essas babuquices que ainda existem entre nós. Então, é esse sentimento que eles mobilizam, você entende? O resultado é muito efetivo, assim, né? Porque vai convertendo as pessoas nesses monstrinhos, vai liberando esse sentimento do mal entre nós. Então é difícil, mas não é impossível da gente reverter isso tudo. Eu concordo com o Moacir, né? É difícil, não é impossível, mas é difícil, vai demorar um tempo aí, né? Realmente, a forma como a agência, né, como a Bell Pottinger trabalhava, era, né, a partir desses peraí, fugiu a palavra, o Moacir falou, Baixos instintos. Não, a partir desses padrões, né, que eles vão identificando, aí o cara da Cambridge Analytics fala, aí que se desenvolve o algoritmo mesmo. E aí que vai... essa brecha, ela é aberta por um padrão criado também nas mídias sociais, né? Principalmente nas mídias sociais. Pode ser em outros veículos também, né? Mas principalmente nas mídias sociais, que é onde esse algoritmo consegue atuar, né, para fora de outras mídias, porque na TV, por exemplo, você tem os editores, que seriam os criadores de algoritmo das reportagens, né? Eles que dão aquele tom para determinado jornal ou para determinada emissora. Então, eu fiquei bastante impressionada com essa forma que foi revelada esse processo todo, que o filme revela, né? Ele vai contando detalhadamente o que foi feito, né? E voltando para a questão do Brasil, não é à toa que o braço direito do ex-presidente dos Estados Unidos estava aqui ontem, anteontem, né? E que ontem foi pego pela Polícia Federal, ficou 3 horas e pouco lá depondo, porque ele que vínculo com o Steve Bannon e que estão, né, fazem de tudo para permanecer essa brecha, esse alargamento da brecha, porque se ela fechar, aí eles caem. Porque aí as pessoas vão começar a perceber que aquilo tudo não passava de enganação, né? As pessoas que caíram naquele truque, mas eles vão perceber, né? Demora, mas percebe. Então, o processo deles é ir forçando para não deixar cobrir a brecha. Porque se cobrir, aí todo o trabalho deles vai... E não é à toa também que eles ficam fazendo isso ao redor do mundo, né? Eles não fazem numa localidade só. A gente viu lá, o Bell Pottinger atuou quando pegou todos aqueles países lá, tanto daquela área lá, da Eurásia, da ex-União Soviética, eles mexeram em muitas estruturas a partir da força da mídia, né? Usando técnicas midiáticas apoiadas em propaganda. A gente tem aí o histórico de propaganda, né? É trágico, né? Sim, muito obrigada, professores. Eu vou passar a palavra para a Samara. Só fazer um comentário. Obrigada. Estavam falando
talvez assim, eu vejo uma diferença entre essas mentiras, porque assim, tem uma coisa que é bem mentira, né, por exemplo, a mamadeira de piroca, né, que são, assim, que tu consegue comprovar mais facilmente, ou desmistificar mais facilmente, ou, por exemplo, tem aquela da Damares que na Holanda tinha que masturbar os bebês, né, aquelas coisas, assim, absurdas que, né, então isso foi facilmente quebrado porque a unidade lá deles, da Holanda, né, a representação no Brasil, mandou uma nota, gente, a gente não sabe o que estão falando, isso não faz o menor sentido, isso é um absurdo. Então, beleza, né? Mas me parece, por exemplo, a analítica Cambridge, eles são muito mais, eles não lidam com a mentira tanto, não sei se eu coloco da forma certa, mas, por exemplo, eles pegavam essa coisa de pegar, eles identificam com dados na rede do Facebook que eu sou uma pessoa racista. Então, eles mandam para mim, né, imagens do Trump, onde ele está falando mal de negros, alguma coisa assim, né? Então, na verdade, eles não estão mentindo exatamente, né? Então, é uma coisa mais, assim, mais escondida, né? Vamos dizer assim. Então, acho que esse é mais difícil, talvez, de combater, porque esse vai mais fundo, eu acho que pega mais aquelas coisas que o Moacir estava falando, né? As questões do ID, porque tu não percebe, é uma manipulação que tu não está percebendo, né? Que não está clara, é difícil alguém chegar e bater, né? Só queria comentar isso, que eu achei essa diferença, distinção. Né? E a questão do algoritmo mesmo, né? Porque eles têm todos os dados possíveis e impossíveis da gente. A partir do momento que a gente topa participar de qualquer coisa que está nesse mundo virtual aí, na verdade, a gente já topa participar disso faz tempo, né? Não é uma plataforma só. Esses dados, assim como o pessoal vende dado para empresa de cartão de crédito, eles vendem dados para empresas de mídia, e aí vai circulando e criando esses padrões, esse algoritmo. É triste, na verdade, né? Porque aí a gente se torna o produto, né? Tem toda aquela discussão, aqueles outros documentários também que discutem esse papel, né? Nosso, enquanto nós somos cabeças. Não é à toa que o Facebook nos trata enquanto cabeças. Quantas cabeças de qual país, em qual idade você quer atingir? 1000. Aí você paga por 1000 cabeças. É isso. Perfeito. E eu tenho dois temas que eu acho que eu queria que vocês abordassem. Esse, né, trata um pouco sobre antigamente, né, e eu acho que foi algo que o Moacir falou que é muito preciso, de que existia confiabilidade, né, nas informações da mídia tradicional, e que agora a gente tem um outro cenário. Agora a gente tem as redes sociais e não tem como negar que, né, o Twitter, o Facebook, o WhatsApp, hoje são mais efetivos, né? Eles estão na sua casa, eles estão 24 horas com vocês. E aí eu queria que vocês fizessem uma análise, assim, falassem um pouco de como vocês acham que houve essa mudança, assim, o futuro, né? Qual que é a projeção de vocês do futuro? E já junto, assim, eu já jogo outro tema, foi abordado no filme, eu acho que é algo que a gente está vivendo uma realidade muito forte, mas que não é recente, muito pelo contrário, ela se repete na história muitas vezes, que é a gente transformar símbolos políticos em celebridades, né? E aí eu também gostaria de saber de vocês como vocês acham que essas mídias que eu acabei de citar, né, essas redes sociais, elas estão sendo utilizadas para engajar esse sentimento de que os símbolos políticos, né, os personagens políticos, eles passam a ter esse sentimento lúdico, né, de mito, né? Então, assim, eu gostaria muito que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Começar de novo? Bom, vamos lá. Tá bom, né? Primeiro, essa questão das redes sociais, assim, já, né? Emendando um pouquinho com a colocação da Samara e da Miriam anteriormente, é só o seguinte: você viu lá no filme, né? Quando o Tim Bell começou a vender ideias como produtos, eles tinham uma ideia de como fazer isso em relação às massas, né? Eles tinham esse conhecimento da psicologia das massas, mas tinha essa questão também, que a propaganda tinha que ser de massa, porque você não tinha como individualizar as coisas. Então, você ia fazer uma propaganda da Margaret Thatcher, aí põe um outdoor. Né?
O trabalhista não está trabalhando. Vocês viram do outdoor, né? Que negócio genial, né? Como esses caras do mal são, né? Porque o cara pensou nisso, né? Coisas, né? A ponto de dar um nó nos caras do Partido Trabalhista. Estavam 30, não sei quantos anos, décadas no poder, não conseguiram sair de né, de um negócio que era assim, primário, mas que fez o efeito necessário. Só que era uma coisa de massa. Então você tinha que fazer o outdoor e esperar as coisas darem certo em relação às massas. Hoje em dia, e aí, né, com a graça de Deus, o Tim Bell não conheceu essa tecnologia, mas né, o sócio dele conheceu, infelizmente, né, que é a questão das redes sociais. Esses sujeitos têm condição de minerar a nossa vida, sabendo de graus de detalhes individuais das pessoas, isso no mundo de bilhões de pessoas, que a gente nunca viu na humanidade. Ela é capaz de olhar as minhas redes sociais e saber tudo sobre mim. Tudo em termos de comportamento, que é isso que interessa. Né? Nesse tipo de propaganda, isso é uma coisa interessante da gente pensar e discutir. A mensagem em si tanto faz. Não importa o que eu vou dizer. Não precisa ter conteúdo, não precisa ter lógica, não precisa ter nada. Ninguém está nem aí. A questão é quem é que vai ouvir. Isso o Nigel fala em algum momento do filme. Essa resposta não está em quem vende a informação, está em quem vai comprar, para o público. Então, a informação é o público que vai me dizer. Veja como é diferente da notícia legítima, como você estava colocando. A notícia, a verdade, vamos colocar assim, é a verdade e pronto. Se eu gosto, se eu não gosto, se ela me incomoda, se ela me faz feliz, é um problema que eu tenho que administrar, mas ela existe por si só. A fake news, que a gente vai a mentira, ela parte do receptor, parte do público. Você está me entendendo, não? O que eu estou querendo dizer? Não sei se eu estou sendo claro. O que faz efeito com esse sujeito aqui? Com esse sujeito aqui faz efeito o kit gay, porque ele é machista, tem medo que o filho dele vire gay. Então, kit gay. Kit gay, seu filho vai virar gay, a professora está convertendo seu filho em gay. Aí o cara fica desesperado. Aí é onde a legitimidade da notícia se perde. Porque ele olha na imprensa, a imprensa dizendo que não. Aí ele olha no WhatsApp e tem 100 mil caras dizendo que sim. Se essas pessoas existem ou se elas não existem, tanto faz, porque ele não sabe. A questão é que a cada um segundo chega uma mensagem para ele dizendo que o filho dele vai virar gay. Aí ele projeta isso no mundo, diz, pô, não, meu filho não vai virar gay, eu vou tirar ele da escola. Eu vou denunciar a professora porque ela é gaysista e porque ela está enganando. Você compreende a diferença de uma coisa e outra? Não, a verdade, ela existe por si só, ela não precisa da gente para existir. A mentira precisa do receptor. Então, a mentira desses caras é construída exatamente para que ela faça efeito na recepção. Agora, com as redes sociais, eles têm condição de fazer isso para cada uma das pessoas. É só eles terem os dados de mineração. Ela olha para o meu histórico da internet, ele sabe minha posição política, ele sabe que música que eu gosto, ele sabe que filme que eu vejo, ele sabe se eu vi algum filme esquisito na calada da noite, aqui não tinha ninguém em casa, liguei num Xvideo, para distrair, o cara está marcado, porque na internet você não tem como escapar de nada, ele está sabendo. Então, é um grau de detalhes, de intimidade da minha vida que ninguém sabia antes. Nem eu, às vezes. Eles sabem. Então, agora você imagina essa máquina toda calibrada nesse grau. Para vender coisas para o bem, vender produtos, né? E para vender coisa para o mal. Então, é uma máquina muito cruel, assim, muito problemática. Mas, em termos de futuro, eu já vou concluir que eu ainda tenho que falar. Eu vou te dizer, tem um texto muito legal, que nós não vamos ter tempo de discutir hoje, mas que você muito bem pode ler. É um texto do Adorno, daquele Adorno lá da Escola de Frankfurt, todo mundo conhece, o Theodor Adorno. Chama A Teoria Freudiana e a Propaganda Fascista. Vocês têm que ler esse texto, é muito legal. E é tranquilo de ler, você vai gostar. Tal. O Adorno vai nos dizer lá numa parte do texto o seguinte, no fundo, não é que as pessoas são racistas, ou são xenófobas, ou são do mal, como elas aparecem para nós. A questão é que esse tipo de propaganda tem o efeito de despertar nessas pessoas esse sentimento do mal. Então, aquele lado animal que a gente queria reprimir, vou colocar já, Samara, queria, né, e reprime, que o nosso superego reprime, pô, não pode ser racista, não pode ser preconceituoso, não pode ser machista, não pode bater na mulher, não pode xingar os outros, tal. Que a civilização reprime, essa propaganda desperta. E desperta de uma forma te empoderando, sabe? Porque se o meu líder pode, eu também posso. Eu quero ser um homem que o mito é, mas eu não consigo. Então eu me espelho nele. Se ele é racista, eu também sou, porque ele está me liberando. Se ele é xenófobo, eu também sou. Se ele é machão, eu também sou. Você entende? Então não é que as pessoas são do mal e o mundo acabou e nós não temos mais o que fazer. Então não é isso. É que a propaganda desperta nessas pessoas esse tipo de sentimento. E ninguém está imune, nem nós. É que aqui a gente está num ambiente protegido. Mas talvez se você estivesse lá na massa, o que garante que você também não vai liberar um sentimento desse de baixo instinto? Ninguém garante.
Basta ver o quanto de atitudes racistas, xenófobas e preconceituosas a gente tem sem querer. Sem querer, aí você entendeu, né? Não é exatamente porque é uma postura, mas porque na hora do nervoso escapou um sentimento lá escondido do seu submundo e você emendou, né? Foi para fora, você entende? Essa propaganda, como ela não tem nenhum compromisso com a verdade, mas tem compromisso com a mentira, ela faz exatamente isso. Ela destrava na gente esse sentimento do mal. Com o avanço agora das redes, pode fazer isso para cada uma das pessoas. Então, né, nós não vamos ter como escapar da regulação se a gente quiser botar um limite nisso. A verdade é essa. Porque esses caras soltos, eles não vão parar. E eles não vão perder mais eleição nenhuma. Então, não sei como é que nós vamos fazer, não. Uhum. Com certeza, concordo com tudo que o Moacir disse. A hora que você estava falando, Moacir, dessa coisa assim, das propagandas e tal, né? Meu marido chama isso, acho que foi a sacada do Tim Bell lá com a Tati. É uma puta sacada de marketing, entendeu? Ele falou assim, é você pegar o que vai dar certo, e aí o cara, né, ele nada de braçada mesmo quando ele tem essa sacada, e quando essa sacada ele consegue emplacar, como foi o caso dele, né? Pegando as suas perguntas, as perguntas, né, do futuro das mídias sociais, eu concordo também, precisa ter alguma regulação, porque senão o limite, né, todos os limites já estão sendo ultrapassados, já foram ultrapassados, se a gente não tiver uma regulação vai ser complicado. Elas trabalham, essa coisa do engajamento, né, que você mencionou, foi a Vitória, né, quem mencionou o engajamento. Foi a Vitória? Foi. O engajamento, ele passa, nesse caso, ele trabalha com engajamento, se trabalha com o engajamento emocional. Então, não porque a gente tem vários tipos de engajamento, né? Tem um engajamento cognitivo, em que você tem essa reflexão do vai e volta, tal. O engajamento emocional, ele é muito mais imediato, mas considerando todos esses instintos aí, todos esses seres do mal que existem dentro da gente, que aí eles são startados por algum processo na mídia, enfim, né? E é isso que acaba tornando, eu acho que com esse engajamento, esses símbolos políticos acabam se tornando celebridades à medida que ele deixa de ter para as pessoas que o consideram um mito, deixa de ter o papel que ele deveria ter. Então, não é um ser que deveria, né, coordenar o país, não é um ser que deveria governar um país. Não, para quem se engaja nesse nível com ele, tornando celebridade, ele é essa pessoa que precisa realmente passear pelo país criando caos. Não precisa governar. Não precisa governar, não precisa da vacina, não precisa criar nada. Né? Ele não precisa controlar isso. Ele é acima. Aí ele se torna celebridade, ele deixa de ter o papel que lhe foi atribuído por meio do voto. Então, desvincula a imagem dele da imagem a pessoal da imagem política, no caso, aí, né, do cargo. Porque, aos olhos mundiais, o cargo está ocupado por alguém que não é apto para isso. Né? No caso do Brasil, que eu estou falando. Mas o engajamento é tanto, tal, que ele se celebrizou ao longo de 30 anos, não é de agora. Foi ao longo de 30 anos que ele se celebrizou. Todos os absurdos que ele disse foram normalizados. E aí ele é uma celebridade nesse sentido. Eu acho que esse foi o grande processo, assim, né, na minha visão, de desvinculação desse ser do que ele deveria ser. Perfeito, gente. Muito obrigada. Nossa, eu acho que acrescenta muito assim, para a gente que está aqui no debate. Se eu não me engano, acho que agora a gente pode passar a vinheta. E eu peço para quem tiver dúvida,
já envie, que aí assim que a gente passar a vinheta, a gente já faz os questionamentos para os nossos convidados, tá bom? Ok. Gente, então agora a gente está aberto para as perguntas. Eu acho que é um tema muito grande, né? A gente pode explorar tanta coisa dentro desse tema. Então, sintam-se à vontade para questionar, perguntar. Se quiserem ligar o microfone também. Eu tenho uma questão, e assim, ela é uma questão que sempre fica muito na minha cabeça, quando eu assisti o vídeo, ela continuou, que eu sempre penso como a gente vai lidar com isso, né? Principalmente hoje, depois desse debate, eu acho que é tanta informação que na minha cabeça só fala, bom, e aí? Controlam tudo que eu vejo. E como eu vou lidar? E eu associando ao que a professora Mirna comentou sobre a educação, né? Sobre essa leitura crítica que a gente faz em cima das coisas. E enquanto licencianda, né, atualmente, eu penso muito em como agir com isso, né? Em como trabalhar com isso, uma vez que é muito mais fácil continuar recebendo essas informações de forma muito rápida, né? É muito mais rápido, é muito mais acessível. E aí eu queria suscitar aí, né, de como a gente lida com isso, mesmo pra gente, porque eu mesma me pego diversas vezes assim num exercício onde eu tenho que me esforçar para pegar uma notícia, por exemplo, e falar, não, pera lá, deixa eu ler, deixa eu ver fonte, deixa eu verificar. Então, se é assim já, para mim que, por exemplo, estou dentro da academia, busco, né, ter essa leitura mais crítica das coisas, como trabalhar isso de forma mais acessível? É também através da comunicação, se a gente pode usar essas ferramentas também a nosso favor, tem como mudar esse jogo? É isso. Posso começar? Marcela, obrigada pela sua pergunta. Realmente, assim, eu acho que como é muito difícil falar rápido aqui, né? Porque precisaria realmente de uma conversa mais longa, tal. Mas eu vejo como não precisa fazer nada complicado, sabe? Não precisa fazer nada complicado, é levar uma notícia, de repente vai, né, para a sala de aula e discutir. Vamos ver essas notícias aqui, ou vamos ver esses filmes. Eu acho que o fato de você usar as mídias para discussão já estimula essa leitura crítica. Né? Então, não precisa de nada mirabolante, não para provocar. Né? É colocar uma pulguinha mesmo atrás da orelha e falar isso aqui está esquisito. Né? Porque aí, se tem essa formação, eu acho que é muito mais difícil as pessoas permanecerem suscetíveis. Tem as pessoas que são menos e mais suscetíveis, mas eu acho que essa suscetibilidade, como você citou, ela pode ser alterada a partir dessa leitura crítica, porque você vai ficar com essa anteninha ligada, né? E aí para poder pensar, fazer essa leitura crítica mesmo. Né? Mas eu acho que é isso. É começar simples mesmo. Da realidade, olha, o que você tem de realidade, né? O que você vê na TV? Ou o que você vê na internet, porque TV, né? O pessoal mais novo nem vê TV. O que você vê na internet, né? O que você recebe no WhatsApp? Vamos ver aí o que vocês estão recebendo no WhatsApp?
Vamos checar? Vamos ver onde que está a fonte disso? E aí, sabe, provocar a discussão. Acho que provocar a discussão já é um bom começo. É o que eu penso também, Marcela. A gente tem que partir do princípio seguinte: o mundo não vai voltar para trás. Né? Nós não vamos voltar para a era do pré-redes sociais. Né? Então, o que vai ter daqui em diante é isso que nós estamos vendo elevado a muito mais informação, muito mais rápido, com muito mais possibilidades, exato. Então, partindo desse princípio, eu acho que o que vale a pena, assim, primeiro, em algum momento a gente discutir algum grau de regulação. Não tem justiça que pessoas como, né, ou empresas como a Cambridge Analytica tenham condição de fazer o que elas querem em termos de manipulação da verdade e isso não ser punido, cobrado, não está correto. Se antes isso não existia na humanidade, é porque antes também essas possibilidades não existiam. Nunca a humanidade restringiu, claro, nunca existiu informação nesse volume, agora existe, então em algum momento nós vamos ter que discutir isso, não tem nenhum problema discutir isso. Mentir não está dentro das regras do jogo. E aí isso é uma coisa que precisa ficar claro. Uma coisa é eu querer proibir você de dizer a verdade. Isso tem nome, chama censura. Outra coisa é eu ter a obrigação de impedir você de dizer uma mentira. Que é o que esses sujeitos fazem. Né? Enquanto esse dia não chega, eu vou te dizer assim, um conselho que me foi dado quando eu era jovem, para mim serviu muito bem, assim, de um velho amigo da política, que é o seguinte: você lê o jornal, aí agora lê o jornal aqui, você transfere para tudo que a gente tem hoje de acesso à informação, lê o jornal em posição de combate. Então, você nunca lê o jornal descontraído. Porque quando você lê o jornal descontraído, a mentira vai te pegar. Então, você tem que ler o jornal, ler o WhatsApp, ler as redes sociais, tal, em posição de combate, ou seja, não ofensiva. Não como um receptor calado que está ouvindo uma notícia e pronto. Mas com alguém que tem condição intelectual, e nós temos, todos nós temos, de discutir com essa notícia. Veja que discutir não é deslegitimar, não é produzir fake news, é colocar em discussão. Por que esse cara está falando isso? Por que esse sujeito está defendendo essa posição e não outra? Todo jornalista econômico fala de aumentar o juro. Por que será? Por que esses caras estão, A quem que isso interessa? Como é que isso foi construído? Ou seja, é você ler na ofensiva, você entende? Isso não resolve os nossos problemas, mas ajuda. Em especial no caso das fake news, você vê, até o Adorno fala isso nesse texto que eu coloquei no chat para vocês. Se o sujeito para respirar, ele já acabou, a mentira se desfaz. Mas é porque nós não paramos para respirar que ela prospera. Se você reflete um segundo, você já vê que aquilo é uma coisa idiota. Como, por exemplo, ter um chip na vacina, um chip líquido. É uma coisa assim totalmente... Né? Mas como você não para, porque a notícia fica afogando você de 2 em 2 segundos, né? Aí você acaba acreditando, você entende? Então essa é uma boa técnica que a gente, inclusive, pode disseminar para os outros. Você, calma, calma, contesta, põe em dúvida. Contestar não é deslegitimar, põe em dúvida. Você, a vacina tem um chip que vai me rastrear. Poxa, como? Como que isso foi possível? Né? Nós já chegamos nesse grau, assim. Primeiro que eu não preciso da vacina para me rastrear, porque eu tenho o celular, né? E o celular já me rastreia, então, mesmo que a vacina tivesse, você entende? Você vai desfazendo as coisas. Então, a notícia do bebê lá que a Samara falou, enfim. Ajuda se você for por esse campo, assim, né? Dê em posição de combate. Perfeito, gente. Alguém mais tem alguma dúvida? Bem, eu acredito que não. Então, a gente está chegando ao fim, né, do nosso debate. Eu vou encerrar, né? Então, eu gostaria primeiro, né, de agradecer imensamente a participação dos nossos convidados. Foi um ótimo momento de reflexão sobre o tema. Eu acho que é um tema assim essencial para a gente, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? O cenário político brasileiro. Também queria agradecer, né, a participação de todos que assistiram, da equipe organizadora, né? Então, da Amanda e da Marcela.
da Samara também, né, que está aqui com a gente sempre ajudando. E, né, para quem ainda não preencheu a lista de presença, para receber o certificado tem que preencher. E esse debate, né, muito bom, vai também estar disponível no YouTube. Então, é isso. Eu queria, de novo, agradecer por terem topado, né, essa participação e espero ver a participação de vocês em outros eventos que eu possa comparecer. Eu agradeço também, muito, muito obrigada mesmo, foi bom. Por mim, ficava horas conversando. Eu também queria agradecer demais a oportunidade. Valeu muito a pena esperar aqui para chegar esse dia, né? De eu estar aqui no PET e estar aqui com vocês especialmente, com a Miriam. Muito, muito obrigado, valeu muito a pena. Quando tiver outro filme, pode me chamar que eu venho com o maior prazer. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.